Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de receitas. E se você quer aprender a fazer essa empadinha que derrete na boca no sabor de carne seca cremosa com requeijão, feito com massa econômica, que fará o maior sucesso aí, seja na sua casa e para sua família, ou até mesmo se você fizer para o fácil e venda. Tenho certeza que os clientes vão amar. E serão só elogios, porque essa empadinha realmente fica maravilhosa. E se você quer aprender essa receita, assista esse vídeo até o final que eu vou te mostrar todo o passo a passo. Além de muitas dicas também para vocês arrasarem aí no preparo dessas empadinhas. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. E já comecei aí ferventando 400 gramas de carne seca, fervi em 2 águas e na terceira água eu coloquei na pressão por 15 minutinhos. E depois dessa carne seca já dessalgada, vou adicionar ela aí no liquidificador, mas se você preferir utilizar o processador também pode utilizar. Vamos desfiar essa carne seca bem desfiadinha. E depois de colocar toda a carne seca aí, eu vou bater na função pulsar do liquidificador. Tirei aí e vi que não estava completamente desfiada, dei uma sacudida aí no copo do liquidificador e coloquei lá de novo para pulsar novamente. E feito isso, ela fica assim, bem desfiadinha. Agora vamos preparar essa carne seca aí no molho. Aí em uma panela vou adicionar um fio de azeite e já vou ligar o meu fogo aí para esse azeite dar uma aquecida. Em seguida vou adicionar aí uma cebola média picadinha. E vamos esperar essa cebola dar uma leve murchadinha. Quando eu sentir que a cebola já está bem murchinha, vou adicionar aí 4 dentes de alho. E vamos esperar esse alho dourar. E quando já estiver tudo bem douradinho, eu vou adicionar a carne seca que desfiamos no liquidificador. E vamos deixar essa carne seca uns minutinhos aí só para ela pegar um gostinho ali da cebola e ficar bem gostosa essa carne seca. Fico aí mexendo ela para ela se misturar completamente. E depois de ficar uns 2 minutinhos aí mexendo, eu vou adicionar o restante dos ingredientes. Adiciono aí um tomate picadinho com semente e tudo e meio pimentão. Misturo isso tudo muito bem. E em seguida eu adiciono 100 ml de água. Passo a espátula aí raspando todo o fundo da panela, que foi ali a carne seca que ficou um pouquinho grudada. E aqui eu já adiciono 3 colheres de extrato de tomate. Gente, esse recheio fica maravilhoso, fica muito cremoso mesmo. E aí eu adicionei alguns temperinhos aqui, utilizei o açafrão e o Ana Maria, mas tempero é totalmente opcional. Você pode utilizar qual você estiver acostumado aí. E aí, gente, depois eu experimentei o molho, vi que estava faltando sal e adicionei meia colherzinha de sal. E aí, depois de adicionar todos esses ingredientes, eu vou tampar essa panela e esperar esse molho cozinhar. E passado alguns minutinhos, o nosso molho já estava bem cozidinho, mas eu só mexi ali para não queimar e deixei secar mais um pouquinho. E depois do nosso recheio já bem sequinho, eu venho aí com 2 dedinhos de água e 1 colher de farinha de trigo. E nós vamos deixar o nosso molho cremoso, porém sem caldo. E aí eu adiciono essa misturinha aí no meu recheio com o fogo ligado e fico aí mexendo para cozinhar toda essa farinha de trigo. Podem ficar tranquilos que não fica com nenhum gosto, é só para engrossar mesmo esse caldo aí. E aí depois de ficar mexendo ali de 2 a 3 minutinhos, eu reservei aí o nosso recheio para esperar ele esfriar completamente. E aqui eu vi novamente que estava faltando mais um pouquinho de sal e eu fui ajeitando o sal. Mas se o seu não precisar, não tem necessidade. Agora eu vou tampar aí com o fogo já desligado e esperar ele esfriar.
E aí, passado alguns minutinhos com o nosso recheio ainda quente, eu adicionei aí salsinha e cebolinha, que é totalmente a gosto. Se você gostar de utilizar, você utiliza. Eu particularmente amo. Inclusive, eu guardo ela até congelada para durar por bastante tempo. Acho que dá um sabor super diferente aí no nosso recheio. Em seguida, eu venho com 2 colheres desse requeijão cremoso e adiciono aí no nosso molho. Se esse molho já estava bom, gente, ficou muito melhor. Esse requeijão dá um up aí no seu recheio. E já me conta aqui nos comentários se você já fez esse sabor de empadinha. Eu já fiz de frango, já fiz de camarão, inclusive tem essas receitas aqui no canal. Mas de carne seca é a primeira vez que eu faço e eu confesso para vocês que eu amei. Ficou muito gostosa. E agora, com o nosso recheio pronto, precisamos esperar ele esfriar completamente. E enquanto isso, vamos fazendo a massa da nossa empadinha. Vou colocar aí em um recipiente grande 600 gramas de farinha de trigo. Pessoal, estou utilizando a farinha de trigo sem fermento. E aqui eu tenho 300 gramas de margarina com sal que eu derreti por 30 segundinhos ali no micro-ondas, para facilitar aí na hora da gente mexer essa massa. E aí de início eu começo a mexer aí com a espátula, mas vai ter uma hora que vai ser necessário colocarmos a mão na massa. E aí depois de misturar até onde dava aí com a espátula, eu vou adicionar 50 ml de água. E eu vou começar a mexer aí essa massa com as minhas mãos. Essa também é a primeira vez que eu faço massa utilizando água. Geralmente eu só uso ali a farinha de trigo com a margarina e fica uma delícia. Mas essa massa com água também facilitou muito na hora da montagem e ficou com o mesmo gosto da outra, ficou muito parecida. Só não fica tão quebradiça como a outra, mas fica uma delícia, derrete na boca. E eu fiquei ali por uns 5 minutinhos mexendo essa massa. E depois de mexer muito bem, eu vou juntar essa massa e deixar ela descansando, enquanto o nosso recheio também está esfriando. E essa massa não gruda nas nossas mãos, fica muito boa de se trabalhar. E aí eu coloco ela nesse mesmo recipiente que fizemos ela e vou colocar um pano de prato por cima. E depois do nosso recheio completamente frio, vamos começar a montar as nossas empadinhas. E olha só a cremosidade desse recheio, gente. Fica simplesmente maravilhoso. Façam aí na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão amar. E aqui o restante do requeijão eu coloquei em um saco de confeitar para facilitar. Ou seja, no total eu utilizei os 200 gramas de requeijão que vem no potinho. E agora vamos modelar a nossa massa nas forminhas. Vou utilizar aí essa forminha de 250 gramas, que é com a tampinha transparente. Fica muito bonitinho aí para o seu cliente ver o produto que tem ali. Claro que encarece um pouco mais, mas aí eu acho que vale a pena, né? Para você ter um bom resultado aí para o seu cliente gostar. Afinal de contas, nós comemos primeiro com os olhos, não é mesmo? E aí eu pego uma bolinha da massa, coloco aí nessa forminha e vou amassando aí essa massa para as laterais. É muito importante vocês não deixarem ultrapassar a marcação ali da tampinha. E tem que amassar também com cuidado, porque essa forminha é bem sensível. E aí depois de espalhar essa massa por toda a forminha, eu vejo se tá faltando massa e vou acrescentando. Cuidado para essa massa não ficar muito grossa. Tenta aí fazer uma camada bem fina da massa. E depois de ajeitar bem, ela fica assim, ó. E aí vou fazendo isso com o restante das forminhas. E eu fiz 5 forminhas para ver se ia faltar massa e depois que eu fiz mais. E aí eu vou seguindo o mesmo passo a passo. Pego uma quantidade de massa, amasso ela nas mãos e vou aí espalhando na forminha. E depois de espalhar no fundo, eu vou jogando essa massa para a lateral. Feito isso, eu vou ajeitando toda a lateral ali dessa forminha, cuidando para não ultrapassar muito ali a marcação de onde a tampinha da forminha vai. E aí depois de feito isso, está pronta a nossa forminha.
Pessoal, e se vocês estiverem gostando da nossa receita, não esqueça de deixar aqui o seu like e também o seu comentário. Deixe aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo que você gostaria de ver no nosso canal. Ou também, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui que eu vou estar respondendo todos os comentários. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes aqui na descrição e vou deixar também os vídeos anteriores de empadinha, que foi a empadinha de frango e a empadinha de camarão, que é com a outra opção de massa sem levar água nessa massa. Ao finalizar esse vídeo, você passa lá para dar uma olhadinha. E depois de colocar a nossa massa aí nas forminhas, agora eu venho com o recheio para colocar aí dentro. E eu vou colocando 2 colheres desse recheio em cada forminha dessa, sempre colocando e dando uma ajeitadinha aí com a colher. Pessoal, e esse recheio e essa massa deram certinhos para 9 unidades dessa empadinha. E lá na descrição eu deixo também para vocês o valor gasto e também a sugestão de vendas. E depois de colocar aí o recheio, eu venho com o requeijão por cima e vou colocando aí uma camada desse requeijão. Feito isso, agora vamos fazer a tampa das nossas empadinhas. E para fazer essa tampa, colocamos um plástico aí para facilitar na hora de abrir a massa. Coloco uma bolinha da massa, fecho a parte de cima do plástico e vou aí esticando essa massa. Depois de você ver que a massa está bem fininha, aí você vai colocar a sua forminha do lado. E a massa fica nessa espessura aqui. Agora é só você encostar a forminha aí do lado e virar essa massa aí, não tem erro. Aí eu vou apertando com o plástico mesmo para agarrar toda a massa de cima com a massa de baixo. E lembrando que ainda vamos tirar todo o excesso. Agora eu corto aí com a faquinha de serra para tirar todo o excesso aí dessa massa. E aí eu coloco novamente o plástico por cima e nós vamos ajeitar aí essa massa. Depois de ajeitar, eu vi que ainda continuava com excesso de massa e eu fui aí retirando todo esse excesso de massa. Eu retiro o excesso, gente, e sempre coloco novamente lá para ser reutilizada. E aí depois de tirar todo o excesso e ajeitar ela ficou assim. Fica muito bonitinha. E vou repetindo isso com todo o restante. Coloco um pouquinho aí de massa no plástico, estico ela com o rolo. Feito isso, eu coloco a marmitinha aí na lateral e vou com a massa por cima. Sempre apertando para grudar uma massa na outra. E depois disso eu retiro o excesso. Coloco o plástico e vou aí apertando, ajeitando essa massa. E fica pronta a nossa marmitinha de empadinha. E agora, pessoal, com o restinho da massa que sobrou, fui fazendo bolinhas para colocar em cima dessas forminhas. Agora eu já vou colocar nossas empadinhas aí em um tabuleiro. E agora eu vou pincelar 2 gemas com um fio de óleo aí por cima das nossas empadinhas. E como eu disse para vocês, renderam 9 unidades dessas empadinhas. Então no final eu tive que acrescentar mais uma gema aí. E depois de pincelar a gema por cima, levei ao forno já pré-aquecido a 210 graus por 45 minutinhos. E depois de passar desse tempo, assim ficam as nossas empadinhas. E aí você pode estar colocando nessas marmitinhas com a tampinha transparente, que dá um visual bem legal aí para suas empadinhas. É bem fácil de colocar, é só você colocar ela em cima e ir dobrando assim as laterais da marmitinha. E olha só que linda que fica o resultado final. É um jeito bem legal aí do seu cliente ver o produto e se interessar aí em comprar. Eu amei, gente, amei o resultado, amei o sabor dessa empadinha. Tenho certeza que se você fizer, você também vai se apaixonar. E esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Uma empadinha super fácil de fazer e super deliciosa. Que Deus abençoe muito as vendas de vocês e que seja o maior sucesso. E se você gostou, não esqueça de deixar aqui a sua curtida e o seu comentário. Eles são muito importantes para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Contamos com a sua ajuda.
E esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero muito do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima!